E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos chegando um pouco atrasado, 5 minutos de atraso, e estamos começando mais uma live, a última dessa semana, a respeito da nossa semana aí pelo subsolo, né, de transmissões ao vivo. Nós estamos chegando então para o Brasil e o mundo em mais uma semana, com certeza, de transmissões e entrevistados, entrevistadas, galera muito bacana que tem conversado conosco. Teve um pessoal muito bacana que passou por aqui já, pessoas que a gente jamais sonhou, né, em conversar. Hoje temos essa oportunidade, todo um reconhecimento do trabalho do Subsolo. Vou dando boa noite a todos. Essa semana de lives aí tem sido sensacional. Aqui o pessoal da Escrota, deixa eu ver, é com a Escrota mesmo, com a página da Escrota mesmo? Ali, beleza. Deixa eu chamar elas. Yeah. E a nossa semana é pesadíssima, né? Olha aí. Olá, Boa noite, tudo bem? boa noite, gente. E aí, como estamos? 100%? 100%. Aí que Fazer por tá. perfil da banda, né, pra associar as coisas. Não, beleza, beleza, com certeza. Tem a banda, tu é uma moça, inclusive, que tem outros projetos, né? Outros trabalhos em paralelo, né? E com certeza vamos dar uma descoberta nessa noite, né? A respeito desses assuntos, tantos outros. Infelizmente era para ser o nosso colega do subsolo, tanto que tá com um atraso aí que deu uns problemas de sinais da internet, então tô chegando aí leve e solto, né? Para nós dar esse conferes. Bora. Bom, Iá Amaral mesmo que se diz ou tem uma junção? Como é que é o nome aí para nós falar? É esse mesmo? A pronúncia tá certa? Na verdade, assim, meu nome mesmo é Yasmin Amaral, né? Uhum, Só que quando eu era adolescente, a galera começou a me chamar de Iá, e depois de um tempo eu mesma me apelidei de Iá Êxodos, que é uma das bandas que eu mais amo. Então tem uhum. vários nomes, você pode ficar à vontade aí para escolher um. Ah, não, tranquilo então, beleza. Bah, as gurias aí, vocês têm tido uma história tão linda, tão bonita, que tem começado, né, no meio de peso do thrash metal. Recentemente a gente conversou com amigos, né, de cena, como por exemplo o Marcelo Pompeu, a Isabelle, a Pri Camaral, inclusive, né, e são pessoas que já passaram, né, historicamente falando, pela banda, né, apoiando vocês em produção, né, de disco, shows, né? E só fortalecendo, né? Cada vez mais esse trabalho. Ali o Underground Extremo chegando. Bom, o pessoal que quiser mandar sua pergunta, com certeza a gente vai estar aqui na atenção. Eu vou ler, vamos, né, conversar. E eu quero conversar contigo, Iá, a respeito do teu início de carreira. Como que tu se incluiu nesse mundo do thrash metal? Como que surgiu essa tua iniciativa de hoje estar em cima do palco e demonstrando muito bem a tua habilidade musical? Primeiro eu queria parabenizar pela live que vocês fizeram com a Isa. Ficou muito legal. Eu peguei bastante conteúdo de lá. Foi agora, né, na última quarta-feira, se eu não me engano. E a Isso. gente tem uma história muito parecida com relação ao nosso início, porque eu também descobri um CD do Iron Maiden. Que legal. É sério isso, tipo, eu sempre tive afinidade com música, independente de ser metal ou não, Uhum. mas. Ai, tá muito baixa a minha voz? Ou dá pra ouvir? Marcam que tá falando que tá baixo. Olha, talvez seja o afastamento do telefone daqui a pouco. Acho que tu mantendo uma média boa de distância aí fica tranquilo. Acho que pra mim, pelo menos que tô de fone, tá legal o áudio. Confirma aí se tá rolando, se vocês estão me ouvindo. Qualquer coisa o pessoal fala aí, a gente espera tu buscar um fone daqui a pouco, enfim, mas pra mim aqui tá tranquilaço. Tá, se alguém mais falar que tá baixinho, aí eu vou lá pegar um fone, Tá. beleza? E tá legal, Fabrício também sempre acompanhando a banda. Oi, gente.
Então, voltando, né, à história. Uhum, Mas quando eu descobri o Iron Maiden mesmo, no Brave New World, eu acho que eu me apaixonei pelo instrumento que é a guitarra, né? Antes eu não uhum, tinha ideia, assim, das possibilidades que eu tinha para tocar. Eu não conseguia diferenciar ainda muito, porque eu era bem pequena, eu não conseguia diferenciar o que que era guitarra, o que que era baixo, o que que era bateria. Só que o Brave New World, ele tem uma diferença que ele começa com a The Wicker Man, que é uma música que começa só com a guitarra, né? Então eu uhum. falei, meu, é isso aqui que eu quero tocar. Aí eu fui descobrir que aquilo ali era uma guitarra. E aí eu comecei a me interessar, assim. Primeiro minha mãe me deu um violão, porque ela não botava nenhuma fé de que eu ia conseguir tocar. É sempre assim, né? Sempre Sempre assim, assim. ela falou, E o preço, né, da guitarra, né? não, minha mãe falou, já já você vai desistir disso aí, isso daí não é pra você não, não vai dar certo e tal. Aí ela me deu um violão, assim. Aí, tipo, nos primeiros dias eu já peguei algumas músicas. Eu era super aplicada, assim. Quando eu era adolescente, eu tocava, tipo, umas 3 horas por dia, assim, de boa. É, chegava da escola e ia tocar, porque é uma coisa que eu amo, assim, desde sempre. Mas o incentivo do pessoal de casa para mim foi super importante, porque eu vim de uma cidade bem pequenininha do interior de São Paulo, chama Matão. E lá a gente não tinha muito assim, muita gente que tocava e nem que te incentivava a tocar, sabe? Então, enfim, eu tive que eu mesma criar mais empenho assim em gostar daquilo que eu estava fazendo. E aí, logo em seguida, já surgiram algumas bandas para eu entrar, todas sempre formadas por mulheres, porque os homens não queriam tocar com a gente, achavam a gente, sei lá, fraca, sabe? Achavam a gente emotiva e tal, sem nem conhecer. Então, eu sempre tive bandas com mulheres, o que eu acho que também é legal. Não sei. Ah, É o jeito, total. Total. o Acho jeito que eu que conheço o mundo. sim, não, e o importante da música é a gente explorar as nossas emoções, né? Soltar elas, tanto na questão de letra quanto em cima do palco, né? Você, quanto mais emocionante, quanto mais você consegue passar isso ao público, mais você conquista e cativa cada vez mais, né? E no metal a gente, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem alguns preconceitos, como tu viu, né, inclusive a gente falando na entrevista, né, ontem e tantas outras aí que a gente tem feito na live, né, que tem toda essa segregação, né, essa situação que a coisa ela não é tão evoluída quanto, né, o músico em si, ele muitas vezes, os grandes músicos, né, eles sabem da importância de nós morarmos num país tropical, de aproveitar toda essa coletividade, né, de culturas, de você ter no Brasil, cada estado do Brasil, um país diferente, né? E outras pessoas pensam pequeno, né? Não tem essa noção, não tem esse estímulo e acaba ficando algo constrangedor muitas vezes, né? Que torna o caminho muito mais difícil. Tenho certeza que nós já perdemos muitos músicos de qualidade aí devido a esses preconceitos iniciais, né? E que acabam. Peraí que alguém tinha me ligado aqui no meio do caminho. Mas é isso. Tem alguém me atrapalhando. Mas, enfim, eu queria saber, então, a respeito até o. Deixa eu procurar aqui na nossa live. Tem uma pergunta aqui a respeito do Cultist, que também é uma banda sensacional e é um projeto paralelo que você faz parte, né? Sim. O Cultish, ele é uma banda formada por mim, pelo meu companheiro Dan, e por Uhum. duas amigas nossas, a Letícia e a Karine. E a gente teve um desempenho assim bem natural com a banda. A gente chegava a compor assim uma música por ensaio, porque nós quatro a gente sempre gostou muito assim de fazer as coisas em casa. Então funciona muito bem. A gente é do interior, elas são de São Paulo.
Então, tipo, a gente manda as músicas pela internet e se reúne para tocar e dá super certo. Eu acho que Uhum. tem um pouco a ver com a disciplina, assim, da gente gostar mesmo de tocar, de sempre evoluir mais no instrumento que a gente toca. Então é uma banda que assim deu super certo, gravar foi super fácil, gravar com o Kutiche de cara, a gente já conseguiu matar assim as músicas sem ficar estressante. Então é uma banda super legal também que eu tô louca para voltar a tocar no próximo ano, Bah, que infelizmente. legal. É, infelizmente tem toda essa situação, todos esses planos, né, que a gente vai guardando e tem que ser lances paralelos, né, porque tu trabalha com a escrota tá em uma ascensão, né, tá cada vez mais crescendo, marcando presença, né, no nosso cenário nacional, e isso é muito legal, muito importante, e a gente sabe que tem muitas pessoas por trás de peso ajudando, né, e tanto a banda também investindo, né, nessas questões que são importantíssimas, né? E até antes de nós partirmos para um lado um pouco mais dessas situações de preconceito daqui a pouco, eu queria até uma questão mais assim da escrota tua, inclusive, quanto ao investimento, a questão financeira. Como que funcionou para vocês essa questão de daqui a pouco dar um boom, um salto, porque vocês iniciam com a banda e ela tem a sua característica normal e legal e muito interessante, que é a cultura que vocês escolheram abordar nas letras, né? Toda a estrutura musical, esse trashzão raiz, e aí vocês aparecem com um marketing diferenciado, com algo que realmente agrega ainda mais visualmente falando para o mundo musical, para a cena, mostrando, ó, a escrota é realmente essa pegada, é essa mensagem que a gente quer trazer para o mundo, e daqui a pouco já estão explorando, né, outros cenários fora do Brasil. Como que foi essa margem, essa tática, podemos dizer assim, de jogada de marketing da banda? Então, é interessante porque a escrota é uma coisa louca que aconteceu assim na nossa vida. Eu trabalho com marketing, né? Então, eu entendo de como funcionam as coisas por trás de um artista ou por trás de uma empresa também. Eu sei como é vender um produto. Só que a escrota não é isso. Assim, no seu princípio, a gente começou querendo fazer, inclusive, o contrário do que as pessoas gostam. Então, tipo, a gente não queria fazer música em inglês, porque a gente não sabe falar fluentemente inglês. Eu falo bem, assim, mas a Tami fala razoável, o John fala, não é, assim, algo que a gente tem em mente, vamos fazer uma banda para ficar grande, crescer, vamos cantar em inglês para expandir o público. Não. Tipo, a ideia era a gente se unir, porque eu e a Tami, a gente queria muito ter uma banda juntas. Então, era um projeto de amigas mesmo. Aí veio a Miriam e a Mars, né, que é a primeira vocalista, para somar nesse grupo. Mas, tipo, o marketing era zero. Era uma questão. Até por o nome escroto, a gente falou assim: meu, vamos dar um nome pra gente gostar e não para as outras pessoas gostarem. E aí acabou que pela, pela identificação das pessoas com a banda, ela foi crescendo aos poucos, assim, mas eu acho que isso se deve ao fato da gente ser muito espontânea com as nossas vontades e com os nossos gostos também. Porque tem muita banda que faz as coisas para agradar as pessoas e esquece de que ele também tem que gostar daquilo que ele tá tocando, senão não faz o menor sentido, não é natural. Sim. E mais aí, né, como a banda foi crescendo, o primeiro álbum foi um álbum totalmente feito pela gente, pra gente se ouvir, pra gente gostar. Já o segundo álbum, né, que é o Cenas Brutais, ele foi feito mais pensando já no mercado. Então, a gente já investiu mais em composições, em uma produção melhor, em uma curadoria melhor. Então, a gente trouxe o Martin, que é produtor da Nervosa, que é uma banda que a gente admira muito. Então, a gente queria que o nosso trabalho fosse vestido de uma maneira diferente.
Enfim, mas essa questão de ter banda e ter marketing, gente, tipo, eu não imagino hoje uma banda sem marketing, porque a gente tem muitas bandas boas e poucas delas se destacam por umas besteiras assim que a gente costuma cometer, de tipo ter um logo muito quebrado, não ter camiseta. Hoje, se não fossem as nossas camisetas, a gente teria tomado um tombo gigantesco, porque parou tudo. A gente estava com todas as passagens compradas, a gente teve que vender as camisetas para não quebrassem a banda, a gente ficar, ter que pegar um empréstimo, sabe, no banco. Então tem algumas bandas que precisam se inspirar nesse sentido do marketing, não de se vender, enfim, de mudar quem você é, mas sim de investir um pouco mais em mostrar para as outras pessoas o melhor que você pode oferecer. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu respondi sua pergunta também. Não, claro, até porque hoje os produtores evoluíram também, né? Foi aquele tempo que você era obrigado a passar algum gênero de produtividade porque o produtor chegou e não, eu quero que tu toque assim, assado. Não, hoje a coisa tá totalmente diferente, né? Você pode ser criativo e espontâneo, como tu disse, né? A maneira que se adapta. E acredito que a resposta se encaixa muito bem nesse sentido, porque a gente compreende também que a banda hoje tem CNPJ, né? Ela daqui a pouco pode acontecer como foi o caso da pandemia atualmente, e a banda fale. E aí, você não tem CNPJ, você tem um CNPJ e não pode mais usar o teu nome fantasia até tu se recuperar daquele preço, daquele tombo, né? Que nem diz o outro, né? Eu vejo isso muito no mundo do futebol, em paralelo, que às vezes o clube fale lá por questão de estádio e que o torcedor vai e salva. E daqui a pouco acaba sendo comparado com as bandas, com a cena, né? A cena brasileira, por exemplo, teve vocês que tiveram essas compras dos ingressos e foram resguardados por causa disso. O fã foi lá e apoiou, comprou o produto, comprou a camisa, daqui a pouco compra a meia, né, se precisar, enfim, a galera unida, né, e é muito importante isso. Sim, E a com gente certeza. é uma evolução e uma vida de mercado que a gente tem que observar também. E tem uma pergunta aqui do Fabrício. Ele diz que tu tocou com a SUC, SUC tá em sigla. Se você segue com ela também. Ele perguntou se você segue com essa banda. Não, a Suck eu toquei bem pouquinho tempo, eu toquei acho que cerca de uns 6 meses. Mas eles seguem, a banda segue com uma outra baixista, com outro guitarrista, e é uma banda de grind, que é um estilo que eu gosto bastante, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de tocar. Então foi uma experiência curta, assim, mas foi bem interessante para mim, porque eu realizei assim um desejo meu, que era tocar em uma banda de grind, mas infelizmente com a agenda da Escrota, com a agenda que eu tinha com o Cultiche também, acabou que não deu para conciliar tudo. Falando em questão de produtividade, marketing, tem uma pergunta também muito interessante aqui, que é a questão da experiência com o financiamento coletivo dos Cenas Brutais. Realmente é um ato inovador, né, que nós aqui no Brasil temos se apropriado e muito dessa situação, né, tanto pessoas que têm mídia quanto bandas. E como que foi essa experiência para vocês? A gente, na verdade, teve que fazer o financiamento, senão a gente não ia conseguir levantar dinheiro suficiente para o álbum. A gente pediu uma quantidade de dinheiro no financiamento, mas ainda completou com outra parte, né, do caixa da banda. Então foi um projeto bem colaborativo, assim. A gente também não deixou tudo na mão da galera, porque é impossível você jogar sua responsabilidade toda, né, para as outras pessoas. Mas a gente colocou assim uma meta até agressiva, que a gente falou, meu, a gente vai conseguir isso, mas a gente vai ter que trazer a galera para o nosso lado. Então a gente deixou as recompensas muito legais para quem apoiasse realmente recebesse uma coisa bem bacana.
E aí a gente teve uma surpresa, assim, porque a gente bateu a meta e depois continuou a galera colocando dinheiro. E quando a gente viu, a gente pediu 6 mil, né? A gente Uhum. conseguiu 7 mil. É R$ 1.000 a mais, faz muita diferença. E hoje eu fico, meu, se não fosse aqueles R$ 1.000 a mais, a gente teria se ferrado também, porque vai aparecendo gasto. A gente ficou uma semana em São Paulo e a gente mora no interior, então foi uma semana indo no mercado, almoçando fora, enfim, transporte, só gasto, assim. O Cenas foi o nosso álbum que a gente investiu bastante dinheiro e assim, sem nenhuma culpa, porque a gente realmente apreciou o processo da composição, o processo de estar com uma pessoa renomada do nosso lado. Então, assim, sem arrependimentos, e foi muito legal fazer o financiamento coletivo, porque a galera, até hoje, a gente criou até uma conexão, assim, foram 100 pessoas que apoiaram. E aí a gente troca e-mail com a galera, a gente pede para mandar foto com a camiseta exclusiva. Então foi um processo muito gostoso. Eu indico, assim, nesse caso, bandas que têm financiamento coletivo em dar um presente legal para quem está ajudando. Porque, infelizmente, é difícil para todo mundo. Você vai dar, tipo, R$ 50, R$ 60 para uma banda, você tá tirando do seu para dar para alguém, entendeu? Então, eu acho que o mínimo que a gente podia fazer era dar uma recompensa legal, e eu acho que isso foi uma parte do sucesso da campanha. É, sim, e também mostra o caráter da banda, né? Porque torna o fã sócio da banda, digamos assim, né? Por causa que torna a declaração de amor, né? Realmente. E também tem uma prestação de conta muito legal, né? Da banda com o seu investidor. E é algo que se torna para o Brasil inteiro, né? Mostra o quão profissional é a banda naquele momento, né? Ela vai, presta, diz, cada centavo foi para isso e aquilo. Se sobrou ainda vai e avisa, né? E é muito legal, né? Eu acho magnífico essa atitude hoje, né? De vaquinha, né? De financiamento coletivo, porque é algo que você realmente vê quem é a banda e como ela trata o seu público. E traz, com certeza, ainda mais para perto, né? Essa emoção, essa sensação legal, né? Algo que para mim também é muito bom, tratando dessas lives, né? Das lives que a gente tem feito aqui. Traz a pessoa, mostra quem realmente ela é, a gente discute, escuta os fãs aí lendo algumas perguntas, né? São relações muito importantes que às vezes a gente não consegue, a banda não consegue por estar, digamos, em uma turnê, né? Isso é complicado, ela só vai ver o fã no palco, né? Mas tem uma diferença do palco daqui a pouco com uma conversa, né? Sim. Bom, nós também, como vocês são do interior e vieram para São Paulo, como que foi esse boom, esse choque de realidade ir para a cidade do rock e ver em cada esquina um artista? Então, a gente ficou ainda. Esse estúdio que a gente gravou, o Cenas, ele é do empresário do Torture Squad, o Beto. E ele. Bom, enfim, ele tem várias coisas legais, assim. Ele tem, tipo, uns álbuns, uns colecionáveis, umas coisas muito loucas, assim, que a gente realmente ficou abismado. A gente gravou realmente num estúdio legal, um estúdio muito, muito profissional. Mas eu acho que a maior experiência, assim, de ter ido para São Paulo foi essa questão de gravar lá com a Prica e com o Martin. Nem tanto da cidade em si, porque a gente ficou, juro pra vocês, foi das 8 da manhã às 8 da noite, então a gente não tinha praticamente tempo nenhum de fazer nada, a não ser comer e tomar alguma coisa. Mas, assim, a gente ficou realmente focado em fazer o álbum. Em São Paulo tudo é longe, né? Então não dá pra você falar, vou ali resolver um negócio e já volto. Infelizmente, a gente gravou perto do aeroporto de Congonhas, então, assim, bem afastado do centro.
Então, assim, a maior experiência do álbum nesse sentido foi ficar perto desses dois profissionais que foram super importantes, assim, para esse álbum ter a qualidade que ele tem. Uhum. Ah, que legal. E nesse meio abstrato, a gente também tem 2020 pela frente, 2021. Como que tá a banda nesse momento, em questão de lançamento? Daqui a pouco nós vamos ter um lançamento da Escrota, assim que possível. Vamos ter uma live daqui a pouco da banda se apresentando. Como que tá essa situação? A empresa parou total ou vocês estão ainda trabalhando em alguns detalhes? Estamos trabalhando bastante. A gente gravou já 2 vídeos, mas assim, cada um na sua casa. A gente está para divulgar aí com 2 parceiros no YouTube. Um dos vídeos vai para o Heavy Metal Online. Oh, Ah, com mentira. Clincher? Não, não, Ah, não. Não confundi. O Heavy Talks vai para o Festival do Heavy Talks. E ah, o sim. outro vai pro Festival da Road Crew. Então a gente tem esses 2 vídeos para lançar nos próximos dias. Além disso, está chegando merchan novo também. Umas coisas legais aí pro inverno, junho e julho. A galera, tipo, não. Assim, muita gente parou de comprar merchan, mas muita gente gosta de ter. Eu mesma vi algumas bandas e eu fiquei, meu Deus, qual o merchan que eu vou escolher para comprar? Então, eu acho que é legal. Eu me visto em casa, sabe? Mesmo sem Uhum. poder sair, eu coloco as camisetas das bandas. Então, eu acho que isso não vai parar por enquanto, nessa parte de merchan da banda. Vamos continuar fazendo. E agora, lançamentos, como a gente lançou Cenas Brutais em março, e aí a pandemia aconteceu no final de março, a gente acha melhor esperar um pouco. Talvez no final do ano a gente lance assim algum single, alguma coisa, porque a gente não vai conseguir se segurar até o ano que vem para gravar um álbum novo. Mas esse ano a gente quer dar foco na divulgação dos Cenas Brutais, até porque, né, a gente investiu bastante nele. Então vamos deixar Sim, isso comigo. Mas aí com outras coisas certeza. que forem acontecendo é consequência da divulgação do trabalho. Claro. Não, boa noite aí pro Emerson Punk, nosso colega de Mutante Rádio, tá chegando aí na área, um cara fera. E o nosso amigo Harley, ele pergunta como que foi a parceria com o Hugo Golon, da Cemitério. Ele lembra de você no Mosh cantando todas as músicas no show Sim, do Maniacs Metal. eu sou muito fã de Cemitério. Assim, desde que a banda começou, eu sou muito alucinada pelo trabalho do Hugo. Principalmente nessa banda, né? E aí ele reuniu com vários outros amigos meus para formar de fato o que é o cemitério ao vivo, né? Então, assim, eu sou suspeita para falar, eu gosto muito, então é verdade, eu tava nesse show cantando assim todas as músicas enlouquecida, eu adoro. Só que essa parceria do cemitério veio nesse dia aí do Maníacos, porque a gente foi juntos de São Paulo até Rio Negrinho, que é interior do Paraná ou de Santa Catarina. Eu não lembro exatamente que estado que é Rio Negrinho, me perdoem. Mas são, assim, horas e horas de viagem. E aí a gente foi dando risada, conversando, e aí surgiu uma brincadeira, assim, entre as duas bandas da gente fazer o escrotério, que era escrota mais o cemitério. E aí a gente ficou naquilo, né? Uma piada interna e tal, uma brincadeira entre amigos. Só que eu levei muito a sério, porque eu sou fã, entendeu? E aí eu fiz uma música e falei, Hugo, você não canta com a gente? Por favor, ele, lógico que eu canto. E aí a gente elaborou o conceito da música da Carrie e caiu assim como uma luva. Tanto que essa composição, ela é a última do álbum, né, dos Cenas Brutais, ela fecha o álbum, porque ela não é parecida assim com o resto do álbum. Ela parece mais pro lado do cemitério do que pro lado da escrota. Mas assim, é um tributo aí aos fãs de terror.
Isso é massa, bah, tem grandes bandas aí no Brasil que trabalham com essa temática, tem muitas histórias, né, muitos relatos. O mais famoso aí tem a loira do banheiro, né? Enfim, a galera vai produzindo, tem um caminho, um chão cultural todo pela frente aí que dá para fazer muita coisa legal, né? E Sim. nós temos aí também um EP que é onde tudo começou, que é o Eticamente Questionável, né, de 2018, que tem mixagem do Léo da banda Surra, né, que é uma das grandes bandas aí do nosso cenário. E queria que tu contasse para nós como que foi essa experiência desse primeiro trabalho, se vocês tinham a expectativa desse primeiro trabalho dele tomar a proporção que tomou. Que ele, querendo ou não, é cantado em português, mas tomou margens para o mundo inteiro, né? Todo mundo entendeu e compreendeu a mensagem ali, as letras e toda a questão social envolvida. O Eticamente, ele foi produzido pelo Léo, então ele gravou tudo junto com a gente e mixou. Quem fez a master desse álbum foi a Prica já. Porque Uhum. a gente sempre foi amiga, assim, mesmo com a Nervosa em Estrada, a gente sempre manteve contato, sempre foi uma coisa bem próxima mesmo. E aí a gente deu essa. A gente fez uma troca com a Prica, porque eu acho que foi a primeira master que ela fez, se eu não me engano. E aí a gente super gostou. Então a gente fechou assim com a Prica de cara e com o Léo também foi super legal de trabalhar. A gente não esperava que fosse tomar a proporção que tomou, até porque assim, em números, na época, a gente não tinha parâmetro, tipo, isso daqui tá muito ou tá pouco. Mas a gente viu que realmente assim poucas bandas tinham aquela visibilidade que a gente teve já de cara num primeiro lançamento. Tipo, foram muitos plays no Spotify, foram 19 mil views no clipe. Então, assim, foram números que a gente viu depois de um tempo que realmente para um primeiro lançamento surpreendeu. Então, a gente fica muito feliz quando a gente vê, então, comentários de outros países, a gente já fica sonhando, né, em um dia poder conhecer essas pessoas pessoalmente. Então, surpreendeu, assim, a gente não esperava, não. Nossa, pá, eu observo duas bandas que são crescentes, vocês e a Black Pantera, não sei se tu conhece, a Black Pantera ela é do interior de Belo Horizonte, né, e os guris cantando em português também, subiram lá pra França, fizeram em Portugal, inclusive, também, umas evoluções assim que pega muita gente de surpresa, né, porque é cantado em português e, acima de tudo, a gente vê e percebe o grande diferencial que é a entrega em cima do palco, né? As músicas estão cadenciadas, a mixagem, que é o principal, é o embrião ali, tá no patamar excelente, mas você chega e se apresenta em cima do palco, é o que arremata, né? Não adianta. É onde a coisa não mente, né? Você se apresenta e conquista a galera. E tenho certeza que vocês estão ansiosos para dar uma visitada, né, do lado de fora, né, por causa Nossa. que, como tu viu, né, em entrevistas anteriores a gente já falou, né, como a gente exporta metal para o mundo, né. Sim, assim, eu acho que a gente poderia exportar mais se a Uhum. gente não tivesse tão quebrado, assim, em questão de economia, de país mesmo. O nosso país, ele voltou alguns anos para trás, nesse período que a gente está. Então, se a gente tem um bom material, a gente tem excelentes bandas, todas as bandas que a gente conhece em turnê tem alguma coisa que é característica. Então, desde o sul até o Nordeste, assim, principalmente o Nordeste, que a gente ficou muito amigo da galera, a gente vê que tem bandas ali que, meu, a gente nunca viu nada igual em outro lugar e nem nas nossas referências. Então, a gente poderia exportar mais ainda, assim. Eu sou muito fã do metal nacional. Acho que a gente tem que levar cada vez mais, incentivar, né? Na verdade, nossos artistas. Eu acho que esse é o mais importante.
É verdade. A gente tem uma pergunta aqui do Dejanegral. Ele pergunta qual o teu som favorito nos Cenas Brutais. É a Dejane, minha amiga de E Fortaleza. desculpa aí por ter falado aí. Achei que era. Eu não Imagina. compreendi muito a foto aqui. Não, imagina, ó, ID, tem que mudar essa foto aí de perfil para você ficar mais compreensiva. Ela é de Fortaleza, ela toca em duas bandas incríveis também, a Diagnose e a Afronta, que a gente gravou o split junto também. Uhum. Mas respondendo a pergunta, a minha música favorita dos Cenas Brutais, é difícil essa pergunta, né? Porque eu fiz todas. Então, gente, você fica com aquele apego emocional em todas elas. Cada Mas um eu é um gosto muito filho. da. Então, é um filho. Mas eu gosto muito da Filha do Satanás, por aquela questão do Hugo, né? De eu ser bastante fã de cemitério e tal. E gosto muito da Vai Se Arrepender. É uma música assim que a gente criou na hora do rolê ali que estava acontecendo. Na verdade, assim, a música a gente já tinha, o som, né? O barulho. A gente não Uhum. tinha o conceito e nem a letra. Então foi muito legal criar essa música do zero, foi muito divertido, tipo, ela é uma música que fala de vingança, assim, e a gente tava zoando e tal. E aí quando a gente viu, a gente já tinha uma história fechada, um conceito, um clima. Então, assim, eu gosto muito dessa música porque foi uma das mais divertidas de gravar. Ah, que beleza. Um abraço aí pro Heavy Metal Online, o Klinger aí chegou, tá acompanhando a nossa live. E até eu queria te perguntar a respeito desse split. Esse split que o Escrota fez, né, junto do Afronta, lançado em 2019, né? Essa experiência aí de unir o split, ele é algo que eu vejo muito lado B, muito de bandas que elas preferem ficar naquele lado oculto, assim, da cena metal, né? Bandas que tocam com muita velocidade, né? Músicas de 1 minuto e pouco. Então, vamos se unir, fazer um trabalho, né? Mais para sair mais barato, né? Daqui a pouco tem split que sai com 4, 5 bandas e vocês fizeram um split entre duas bandas. Como que foi essa experiência? E eu acredito que uma experiência que inova, né? Porque são mais cabeças no mesmo lugar pensando, né? Sim, foi muito desafiador, assim, até porque a gente decidiu, desde o começo, a gente queria lançar um split com uma banda feminina. E aí a gente tinha poucas opções de bandas que estavam em gravação, que esse é um ponto crucial, assim, quando você vai gravar um split, você fala, eu tenho duas músicas, mas você tem que ter outra banda que também tem duas músicas ou três músicas, né? E aí a gente estava num período de sinergia. A Afronta estava gravando, assim, prestes a gravar, e a Escrota já estava gravada, assim. Então a gente se uniu primeiro, porque a gente ficou muito fã da banda, acompanhando o material pela internet. E segundo, porque a gente queria ter um split com uma banda feminina. Assim, se não rolasse, se a gente esgotasse nossas possibilidades, a gente tinha outras bandas de amigos para fazer acontecer. Bandas com homens mesmo não seria um problema pra gente. Mas tem aquela questão dos nossos sonhos, né? A gente sonhava em ter isso em mãos. E outra coisa que a gente também sonhava é em ter um vinil. Então, esse é o sonho mais trabalhoso que uma banda tem na vida, que vinil dá muito trabalho. É documentação, é a capa do vinil que não é no mesmo lugar que você faz a bolacha. Aí é uma logística toda, é um custo muito mais alto do que um custo de um CDzinho. Então, foi bastante desafiador, mas eu acho que a galera realmente apoiou a gente, porque os vinis venderam super rápido, os splits venderam super rápido. Então, assim, eu acho que foi muito legal. E contrariando, assim, essa questão de ser só bandas não quer fazer split e tal, a nossa ideia de se unir com outra banda era ampliar a divulgação das duas bandas.
Tipo, uma banda faz barulho, duas fazem muito mais barulho. Então, essa foi a premissa do lançamento do Split. Ah, certo. E sem falar nas polegadas também, né? Do LP, tem toda a conjuntura, né? É interessantíssimo esse mercado que se renovou no Brasil. Agora está em baixa devido ao dólar, mas realmente é uma espécie e tanto. Eu conheço pessoas que não têm toca-disco e compra vinil, sabe? Adora, coleciona, sabe? Pensa, daqui a pouco eu compro meu primeiro toca-disco e assim vai enchendo a estante de disco e o toca-disco nunca chega. Eu tenho vinil e não tenho toca-disco. Né, acontece. O item muito, o vinil ele tem uma beleza, ele encanta a quem vê, né, a quem é fã da música. E a gente tem uma pergunta aqui do Sebo, o Sebo Baú de Livros. Ele diz que foi massa ver você cantando com o Nuclear Assault no Abril pro Rock, em Recife. E ele pergunta sobre essa experiência, né, de você subir lá no palco com essa galera. Gente, vocês não me deixam esquecer dessa vergonha que eu passei. É muito engraçado, porque eu sou muito fã. Nuclear Assault foi a primeira banda internacional que eu vi na minha vida. Em primeiro lugar, assim, eu fui no show deles, eu tinha 11 anos. Eu fui com a minha mãe e com a minha irmã e foi muito divertido. Eles assinaram meu CD e tal. Então foi o Nuclear Assault é a banda que me ligou ao metal mais underground, ao thrash metal. Não, porque antes assim, Iron Maiden, essas bandas mais mainstream, Slayer, até mesmo Anthrax, eu já falava, tudo bem, todo mundo conhece essas bandas. Conheci o Nuclear, eu falei assim, meu, isso daqui me conecta com alguma coisa que eu não sei o que é, o crossover. Era uma coisa um pouco mais específica que se encaixava mais no meu estilo. Mas enfim, aí surgiu o convite do Abril Pro Rock, que pra mim já era assim, eu já tava famosa, já tava muito na Globo, entendeu? Uma coisa, pra mim foi assim, o melhor convite que a banda poderia ter na vida. Uhum. Assim, todos os festivais que a gente faz, o menor que seja, a gente ama tocar em qualquer lugar. Mas a gente sempre tem sonhos, né? Obviamente, o Abril Pro Rock estava entre eles. Enfim. Aí, depois de uns dias, ainda me anunciaram que ia ter o Nuclear Assault. Aí eu falei, não, agora que eu vou morrer aqui mesmo, gente. Eu morro aqui, vou ter que me mandar buscar em Recife. E aí eu até em contato com o Alcides, que é um dos produtores do evento, falei, Alcides, pelo amor de Deus, eu preciso subir no palco. Assim, por favor, deixa eu realizar esse sonho, eu preciso muito ver eles no palco. E aí a gente subiu no palco, tipo, tava lá a galera, o Ratos de Porão, assim, né? Uma coisa comum, normal, todo dia acontece. Aquele backstage é super de boas. Super de boa, The Mist, né? Só bandas muito renomadas e tal. E Tomando uma gelada como todo mortal, né? Como todo mero mortal ali. exatamente. E aí o John Connolly, que é o vocalista do Nuclear Assault, em um certo momento ele falou assim, vem aqui, e ficava chamando a gente, vem cantar, vem cantar, vem cantar. E aí eu falei, eu vou lá, só que eu não tava tão emocionada que eu nem sei o que eu falei, eu gritei alguma coisa lá e fiquei feliz, e aí a galera tirou foto, né? Porque tem que registrar a vergonha da pessoa. Foi muito legal, gente. Assim, altas histórias sobre o Pro Rock. Eu acho que dava pra gente fazer 1 hora de live só falando desse dia, que foi realmente muito emocionante. Épico mesmo, então. Daqui a pouco rola num documentário, quem sabe, da banda, né? Já pensou legal? Com certeza. Tem uma pergunta interessante do Fabrício, que quando a Fernanda Lira anunciou a saída da Nervosa, também teve a Batera, né? Que saíram. Um dos nomes cogitados pela imprensa foi o teu. Chegou a rolar esse convite lá de dar uma banda ou não?
gente, pela imprensa, assim, mais ou menos, tá? Porque tem uma galera que é fã da Escrota, logicamente, assim, eu amo essas pessoas, o Fabrício é uma dessas pessoas. E aí a galera falou assim, não, agora é você, né, amiga? Porque você e a Prica, vocês são assim, ó. E então, agora é você, agora é você, agora é você. Eu falava, gente, não sou eu não sou a nova vocalista do Nervoso, podem ficar despreocupados. E aí, assim, realmente, a Prica até, eu mandei mensagem para ela, falei assim, amiga, tá tudo bem, porque, né, é um baque, é um choque, o metal nacional ficou naquele dia estremecido. Quem tem um pouco de juízo na cabeça ficou triste, porque foi uma das bandas que levou mais o nosso nome nesse tempo mais contemporâneo, digamos assim. Porque o Sepultura, o Crisium e tal, eles já são nomes marcantes. E agora para o metal das mulheres? A Nervosa representou muito, muito mesmo. Então, assim, gente, é muito importante. O que aconteceu não é legal e nem algo a se comemorar. Mas aconteceu, aconteceu, não estava dando certo, tem que separar mesmo, é igual casamento, não está dando certo, não tem que ficar junto. Então eu fiquei bastante triste, mas assim, ao mesmo tempo apoiando as meninas, né? Porque elas são minhas amigas, eu falei, gente, preciso apoiar aqui e não deixar a peteca cair, vamos manter o ânimo. Eu não fiz nenhum post lamentando, chorando e nem nada do tipo. Eu fiz um post bem feliz, assim, que agora a gente ia ter duas bandas, né, de mulheres, a banda da Fernanda e a banda da Prica. E aí, depois de alguns dias, a Prica me falou, ó, eu não vou te falar quem vai entrar, porque eu sou fã também, então eu queria ter a surpresa. Aí eu falei, não me fala quem que vai entrar. Ela falou assim, não vou te falar, você vai ficar sabendo junto com todo mundo. Eu falei, então beleza. Mas assim, ela não considerou, a gente até conversou sobre isso, ai, ó, seria legal, né? Eu falei, ah, seria legal. Mas a Escrota é uma banda que a gente aposta juntas, assim, não é tipo, ai, a banda, a Escrota, se eu entrasse pra Nervosa, ela ia acabar, com certeza, porque é uma agenda que é muito difícil de se cumprir. A agenda da escrota já é difícil de cumprir. Imagina uma agenda como a da nervosa, assim, não faz sentido. E ela é muito amiga da banda, ela aposta na banda também, ela é como se fosse nossa madrinha, então não tinha nada a ver. Mas se ela me convidasse, assim, numa utopia, eu ficaria muito feliz, porque é um reconhecimento que se estende barreiras, assim, eu acho que é o maior reconhecimento que a gente pode ter hoje no metal das mulheres. Com certeza, bah, o dia que saiu as notícias, né, foi fulminante e nós aqui do Subsolo, a gente divulgou, assim como tantos outros. No início era barra pesada ler os comentários da galera, porque era muito comentário esdrúxulo, sabe, a respeito de uma grandiosa banda, assim como foi depois, na nova formação, tem todo o comentário negativo, né, mas a gente sabe muito bem que se trata de uma evolução. É uma evolução musical, é uma nova fase, e tanto que a Nervosa segue a vida, e daqui a pouco vai estar ao vivo, né, numa live pela gravadora delas, a nova gravadora da Europa lá, né? Eu até me esqueci o nome agora, mas realmente vai acontecer, e vida que segue, né? Ninguém saiu brigado, ninguém saiu chutado, foi o momento e saiu na paz. E bah, a gente tem um assunto muito interessante também, muito legal de trabalhar, que é a questão do feminicídio, né? Hoje o feminicídio no Brasil ele está cada vez mais em alta, tem cada vez mais esse assunto. Hoje tem um número emergencial que está em alta por causa dessa questão do isolamento social, né? A família se reúne, não tem como você sair, as coisas acontecem, né? Eu queria saber um pouco da tua opinião a respeito dessa situação agora, uma questão que daqui a pouco se torna música, se torna uma expressão para chegar, né, até essas mulheres que precisam tanto de ajuda, de apoio, porque é uma situação delicada e muito difícil, né, da pessoa sair a tempo de um envolvimento tão complicado. Sim, essa questão realmente é muito triste.
porque você tem que ficar isolado para você não morrer, né? Não pegar um vírus e acabar numa fila de um hospital, mas ao mesmo tempo você pode ficar dentro de casa presa com o agressor também. Então, eu completamente entendo, porque há muito tempo da minha vida eu vivi com uma pessoa assim. O meu padrasto ele é uma pessoa super abusiva, então eu nem imagino como seria eu estando presa, sem poder ir para a escola, sem poder ir para a faculdade, sem poder ir no mercadinho para você, às vezes, distrair a cabeça. Quem não passa por essa situação não entende como é você ir no mercado, ir numa padaria. Aquele momento ali longe daquela pessoa já te dá assim uma paz, uma tranquilidade absurda. E hoje a gente, enfim, fica sem essa possibilidade de escape. Então, e geralmente assim, a vítima de violência doméstica ou de qualquer outro tipo de relacionamento abusivo, ela não se abre muito. E nesse momento ela vai se abrir bem menos. Porque pensa que você pode viver com uma pessoa que sempre está olhando o seu celular, então você nem pode desabafar com uma amiga sua, você não pode ligar para ninguém, enfim, é uma situação muito complicada. Mexe bastante comigo, mexe bastante com a minha história também. Então, com certeza isso é um dos combustíveis para a Escrota estar viva e tá fazendo músicas relacionadas a esse tipo de resistência, né? O tipo de resistência feminista. Enfim, a minha opinião sobre esse assunto, eu não tenho nem como dar uma opinião, assim. É triste, é lamentável, a gente abre todas as portas para essas mulheres, se quiserem falar com a gente, mas a gente incentiva ao máximo a denúncia, porque é a única forma de você se resguardar, assim, e mais ou menos, tá? Porque tem gente que, infelizmente, a gente ouve falar que a mulher morreu com restrição, com. Como que fala? Com um documento que pede a distância Ao mínima. Tal. distanciamento social. Isso, não. E tem muita mulher que morre com esse tipo de política rolando. Então, imagine nesse momento. É muito triste, mas a gente pede para quem conhecer, né, uma vítima nessa situação, ou então quem ouviu o vizinho batendo na mulher. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ligar para a polícia, não tem outra alternativa. E polícia também não resolve, às vezes, as coisas, viu? Várias vezes eu já precisei de chamar a polícia e não adianta nada. Então, assim, é uma situação complicada, mas é a gente fazer nosso papel. Vamos ligar para o 180, denunciar a violência doméstica e tentar ao máximo umas às outras se ajudar nesse momento. Isso aí, beleza. Eu quero agradecer a tua presença, tá, na nossa live. Para mim, sempre muito interessante, sempre muito importante falar os assuntos que a gente relata aqui. E eu quero muito agradecer a tua presença, as mensagens e deixar esse minuto final aí para ti, que a gente está chegando perto do nosso horário, para falar, então, agradecer aí com certeza ao público que segue a Escrota em todos os cantos deste mundão. Gente, muito obrigada. Tô vendo vários rostinhos aqui que são familiares para mim, que sempre estão apoiando a gente. Tanto nas redes sociais da Escrota, quanto nos nossos perfis pessoais também. A gente ficou muito amiga da galera nas últimas turnês, então a gente espera que quando tudo isso passar, a gente se dê um grande abraço mesmo e que as coisas possam voltar ao normal. A gente tem algumas iniciativas aí para ajudar também alguns bares que estão fechando, que são lugares que acolheram a gente desde o princípio. Então fiquem ligados nas redes sociais da Escrota, que em breve a gente vai divulgar alguns apoios aí que a gente vai precisar de dar para a galera aí dos bares que infelizmente também estão sem poder abrir, sem poder vender nada, e aí tem funcionários, enfim. É outra questão delicada nesse momento. Mas muito obrigado pelo convite da live, eu amei estar aqui hoje. E obrigada pelas Obrigadão. perguntas também. Tranquilaço, a gente sempre segue na parceria. O Subsolo é a casa aí
das bandas, da cena autoral, dessas gurias aí que estão fazendo uma cultura imensa aí e levando cada vez mais longe. Para nós é fundamental e agrega para todo mundo, né? Tanto nós para a mídia que trabalhamos, que trazemos conversas legais, quanto para a banda, né? Essa conversa, esse momento aí, para nós é tudo, para nós é fenomenal. Sem palavras. Eu quero avisar para o pessoal que sigam o Instagram, inclusive do Subsolo. A gente tem semana que vem mais lives, teremos mais convidados, mais assuntos legais para a gente trabalhar. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos, uma ótima noite e se encontramos por aí, com certeza, daqui a pouco com uma resenha aí de um disco de um trabalho novo da Escrota, né? Com certeza. Boa noite, então. Eu vou encerrando aqui a live.